Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Um culto consagrado ao nosso Pai eterno. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19, versículos 12 ao 22. João, capítulo 19, versículos 12 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É momento de ouvir e falar com Deus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez o Senhor permite que estejamos na Tua presença para ouvir a Tua palavra. E por isso, ó Deus, nos concede o discernimento, o entendimento para a compreensão precisa e genuína em toda a sua essência na Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Envia-nos a mensagem que o Senhor deseja nos transmitir. Que nesta compreensão, ó Deus, venhamos a crescer em maturidade espiritual. Venhamos
a praticar o que o Senhor vai nos ensinar. Nos dá entendimento, ó Deus, de tudo que vai ser falado neste sermão. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor de hoje, tem como título A Verdadeira Epígrafe da Cruz de Cristo no Calvário. Repetindo, o tema do nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título A Verdadeira Epígrafe da Cruz de Cristo no Calvário. O apóstolo João registra um julgamento religioso e político de Jesus diante dos sacerdotes judaicos, dos soldados romanos e do povo judeu. Preliminarmente, Pilatos, o juiz, ele não viu nenhum motivo ou argumentos suficientes para condenar Jesus. Porém, ele, pressionado pela multidão, que dizia que se ele libertasse Jesus, Pilatos não era amigo de César. César era um título dado ao imperador romano. E isso pelo fato de Jesus ter dito que era rei dos judeus. E, portanto, supostamente, Jesus se opunha ao domínio romano sobre os judeus. Apesar da ironia do povo, pois odiavam a César, estes odiavam muito mais a Jesus, o Messias, e assim colocaram uma pressão dizendo nas Escrituras, das entrelinhas, muito mais que a liberdade de Jesus seria uma deslealdade ao imperador romano. E com certeza traria graves implicações a Pilatos. Quando ele diz aqui no final do versículo de número 2, a palavra do Senhor: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Colocando então Pilatos numa situação de não absolver Jesus do que estavam ali a acusar. Pilatos, assentado num lugar reservado a um juiz, diz então aos judeus: eis o rei de vocês, eis o rei de vocês. No que responderam os judeus: mata-o, mata-o, crucifica-o. Pilatos sugestivamente pergunta então: devo crucificar o rei de vocês? No que responderam os chefes dos sacerdotes: não temos rei senão César. Exaltando então o imperador romano e rejeitando o Filho de Deus. A multidão, incitada pelos chefes dos sacerdotes, exigiram a morte e a crucificação de Jesus, para aparentemente cumprir um preceito da lei, pois eles estavam então a considerar Jesus como um maldito e não
o Filho de Deus. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 ao 23 diz: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Portanto, aí, os algozes de Jesus estavam a considerar, ou seja, os chefes dos sacerdotes estavam a considerar Jesus como um maldito e não o Filho de Deus. Pilatos, face ao que dissera a multidão e também os chefes dos sacerdotes, a multidão dizendo para matar Jesus e crucificar o chefe dos sacerdotes, dizendo que eles não tinham rei, o rei deles era César, o imperador romano. Então Pilatos, face a isso, entrega Jesus aos soldados romanos para ser crucificado segundo a sentença proferida pelo próprio Pilatos, fundamentada no desejo da multidão e dos chefes e sacerdotes judaicos. Jesus carregou então a sua própria cruz, é que diz o texto, até o monte chamado Caveira, e ali ele foi crucificado, e junto com ele 2 malfeitores foram também crucificados, um de cada lado de Jesus. Pilatos, como forma de humilhação, sarcasmo e deboche, mandou colocar uma placa pregada no alto da cruz, com uma inscrição nos idiomas aramaico, latim e grego, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Na placa estava inscrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Esta placa foi vista por grande número de judeus que passavam pelo cenário da crucificação de Jesus, o Monte Caveira. Os chefes dos sacerdotes, protestando contra Pilatos, disse-lhe: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que este homem se dizia Rei dos Judeus. No que respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ratificando então a sua autoridade e ao mesmo tempo admitindo que a acusação contra Jesus era mentirosa. O termo epígrafe, que significa título, palavra ou frase que serve de tema a um assunto, ou seja, a palavra epígrafe quer dizer um título, uma palavra ou uma frase que serve de tema a um assunto. E neste sentido, como já mencionei, a epígrafe da placa pregada na cruz de Cristo dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E apesar desta placa ter sido colocado como uma forma de deboche
uma verdade absoluta. Pois como diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nos reportando ao tema do nosso sermão de hoje, que tem como título a verdadeira epígrafe da cruz de Cristo no Calvário, este é o tema do nosso sermão, a verdadeira epígrafe da cruz de Cristo no Calvário. Qual é a verdadeira epígrafe? Então nós podemos, numa dimensão espiritual, com amor a Jesus, colocar na placa da cruz de Cristo para os dias de hoje as seguintes frases, para que todas as pessoas leiam e meditem que só em Cristo nós temos a salvação da condenação eterna. E ao mesmo tempo, evite que ocorra um novo julgamento de Jesus de forma equivocada. De nossa parte, como fez Pilatos, como fizeram os chefes dos sacerdotes, como fez a multidão levada pela mentira. E quantas pessoas hoje julgam a Jesus? E quantas pessoas hoje dizem que ele não é Deus, que ele não é o Salvador da humanidade, que ele não é o Senhor, que ele não é o Criador? Quantas e quantas pessoas escrevem para humilhar, debochar de Jesus? Quantas e quantas pessoas proferem, pensam assuntos relacionados a Jesus para debochar, humilhar e, de forma ainda mais desleal, exalar a partir do seu coração, da sua alma, a incredulidade de Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, para a remissão, o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação da condenação eterna, para nos conceder a vida eterna após a nossa peregrinação neste planeta Terra. Quantos e quantos duvidam que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fazendo então novos e novos julgamentos, não só num sentido político para atender os seus interesses, como também no sentido religioso, como fez Pilatos. Na placa de Jesus, porque o sacrifício de Cristo foi para salvar toda a humanidade, sem qualquer exceção. E verdadeiramente consumar esta salvação aos que creem. E que placa nós poderíamos colocar hoje na cruz de Cristo?
Com qual epígrafe? Com qual título colocaríamos então nesta placa? Eu sugiro o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 8 ao 10, que diz: mas Deus demonstra, é isso que tem que ser colocado na placa hoje, quando você olhar para a cruz. Diz o texto que muitos homens, muitas pessoas passavam e viam o que estava escrito na cruz. Hoje é o dia de você olhar para a cruz de Cristo como o sacrifício de um Deus para a sua salvação. Eu, quando olho para a cruz de Cristo, nos dias de hoje, enxergo o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 8 ao 10, que diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Uma outra inscrição que nós poderíamos ler na placa pregada na cruz de Cristo seria, segundo o que está escrito em Coríntios capítulo 5, versículo 19: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Outra epígrafe que nós poderíamos colocar na cruz de Cristo é o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outra epígrafe que poderíamos colocar na placa da cruz de Cristo. João capítulo 6, versículo 51, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Estas são as verdadeiras epígrafes que poderiam ser colocados na cruz de Cristo. E quando olharmos hoje para a cruz de Cristo, na leitura da palavra, onde quer que seja, que venhamos a enxergar esta mensagem de salvação. Inúmeras inscrições de fonte bíblica, como aqui pelo menos eu mencionei 4, mas existe aí dezenas, centenas que poderiam ser colocadas. Ou seja, colocadas na placa, e assim nós continuaríamos este sermão por longas horas, falando sobre Cristo, sobre a salvação,
sobre a vida eterna. Porém, desejo terminar este sermão com a seguinte epígrafe, especialmente escrita por Jesus em sua palavra, especialmente escrita para você. Sim, para você que está me ouvindo. Escrita para mim. É o que eu desejo fazer neste momento. E esta inscrição, ela é universal, verdadeira, eficaz. E que você, neste momento, deve passar em frente à cruz de Cristo, olhar para Jesus e ler, naquele ato de sacrifício do Filho de Deus, na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue, um precioso sangue, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da condenação eterna, para a concessão de vida eterna. O que você vai ler neste momento que eu estou ali falar, na placa, na epígrafe, como diz o nosso sermão, o título do nosso sermão, a verdadeira epígrafe da cruz de Cristo no Calvário, seria esta: seus pecados estão perdoados. Então passe na frente da cruz de Cristo, olhe para o alto e veja o que está inscrito na placa. Seus pecados estão perdoados. E tome então a decisão de entregar a sua vida, a tua vida, a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra. Que refrigério temos na alma quando ouvimos a tua voz ecoar na nossa alma e para a nossa mente refletir tão grande dádiva, tão grande presente que o Senhor nos concedeu. O valor da cruz de Cristo, do sacrifício do teu Filho para salvar toda a humanidade da condenação eterna, do juízo final. Que alegria transborda do nosso coração em saber que temos um Deus que incondicionalmente nos ama. Deu a sua própria vida por nós. Porque éramos nós que devíamos estar cumprindo esta sentença de morte na cruz.
mas o Senhor tomou o nosso lugar e nos justificou diante de Deus Pai, do nosso Pai eterno, nos dando então a oportunidade de vida eterna no céu com o Senhor. Obrigado, Deus, porque leio na placa da cruz: perdoados são os teus pecados, todos os dias. E por isso te agradeço. Te agradeço por tão grande salvação. E oro agora em favor de todas as pessoas que ouviram esta mensagem, e que ao ouvirem esta mensagem, do seu coração haja um transbordar de fé em Jesus Cristo. Haja arrependimentos de pecados. E, por fim, a decisão de entregar a sua própria vida a Jesus de agora em diante, para salvar-se, para obter a vida eterna. É com fé que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.